Vamos abrir a Bíblia então em Isaías 55. Isaías 55. Na minha Bíblia, é muito legal essa Bíblia, porque ela, quando está escrito em vermelho, no Novo Testamento, é Jesus falando. No Antigo Testamento, quando está escrito em azul, é Deus falando. Em preto é a pessoa que está falando. Então aqui nesse Isaías 55, Deus fala até o versículo 5. Depois ele volta a falar no versículo 8 e vai até o 13. Amém? Então vou ler aqui o que Deus falou nesses versículos. Diz assim: todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas, e vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custo. Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouve-me com toda atenção e comei o que é bom, a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim, ouve-me e a vez de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Em verdade, eu o coloquei como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Assim, tu chamarás por uma nação que não conhece, sim, uma nação que não te conhece, acorrerá a ti por causa de Yahvé, teu Deus, o Santíssimo de Israel, pois ele te concedeu esplendor. Aí Isaías vem e começa a dizer: procurai ao Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Aí Deus volta a falar: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza semente para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para qual enviei. Amém? Somente aqui, Pai, em nome de Jesus, nós adoramos a Ti aqui através da música, sentimos a Tua presença, sabendo que a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas, o Senhor está presente. Nós queremos agradecer a Tua presença aqui, agradecer pelo que o Senhor já fez naquela cruz, pelo que o Senhor fez enviando o Espírito de Deus para cá, que o Senhor mesmo disse que era necessário, era bom para nós que Ele viesse, e era importante Ele estar aqui na terra, e nós cremos que realmente é isso que nós precisamos do Senhor, precisamos do Teu Espírito, precisamos do Teu vigor, da Tua saúde, precisamos da Tua palavra, que essa palavra que for pregada hoje, ela possa fazer algum efeito em nós, ela possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um, e que ela venha florescer como uma semente boa, plantada em terra boa. Eu oro para que o Senhor encontre terra boa aqui essa noite. Eu oro para que todos nós sejamos terra boa essa noite, e que essa semente venha dar frutos para nós e para o Teu reino. Louvamos a Ti em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, nós aprendemos que a fé, ela não vem por outro meio, a não ser por ouvir
a palavra de Deus, ou ouvir a pregação da palavra de Deus, está lá em Romanos 10, 17. Então não adianta eu jejuar para ter fé. Não adianta eu ficar cantando música para ter fé. A fé só se adquire, só se acrescenta em alguém através da palavra de Deus. Amém? Isso não é nada mais do que receber uma direção correta de Deus para vencer na vida e alcançar a salvação. A fé é indispensável para que a pessoa tenha uma vida vitoriosa, não só aqui e naquela que virá, na salvação. Nesses versículos que lemos, está se falando de vida aqui, está se falando de satisfação terrena, está se falando de coisas que nós vivemos na terra. Não somos daqui, mas nós estamos aqui. Eu quero te falar algo que Deus tem falado muito comigo esses dias. Não carregue peso que não é seu. Não carregue nenhum sacrifício que não é seu. Não carregue nenhuma responsabilidade que não seja sua. Eu vejo pessoas pregando e parece que é impossível alcançar aquilo. E é. Nem ele mesmo consegue, mas ele prega aquilo, ele fala aquilo. É um peso que acaba fazendo com que as pessoas se afastem de Deus, porque elas pensam que elas nunca vão conseguir. Ora, mas a nossa vida é de glória em glória. A nossa vida é diária, a nossa vida ela vai crescendo, nós vamos adquirindo fé, nós vamos melhorando em certas áreas da vida. Aquilo que a gente fazia de errado, a gente já não faz mais, e vamos eliminando aquelas coisas que nós não precisamos mais fazer e não queremos mais fazer. Mas nós estamos ainda aqui. É por isso que é necessário, irmãos, ter fé, para poder vencer essas coisas também. Para poder a gente alcançar a plenitude de Deus e a salvação de Deus. Eu vou para a Bíblia, e se eu ler a Bíblia literalmente, eu acabo saindo do foco de Deus e me desviando, porque Daniel orava 6 vezes por dia. Pô, o cara foi para a cova dos leões, o leão não comeu o cara. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha. E Jesus estava lá com eles. Isso é bom. Isso aconteceu? Claro. Mas nós não podemos romancear a Bíblia. E nem a nossa vida. Daniel, a Bíblia diz que ele era eunuco. Ele só tinha aquilo para fazer. Ele fazia aquilo e servia ao rei. Ele tinha condição de fazer aquilo. Aí eu vou para a Bíblia e vejo o apóstolo Paulo, o cara que inaugurou igrejas, fundou igrejas em vários lugares, o cara que tem mais livros escritos na Bíblia. E ele diz assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Poxa, quando eu li aquilo, eu falei: obrigado, Jesus. Obrigado, porque eu sou normal. Diga à pessoa que está perto de você: você é normal. Mas você, como eu, como todos nós, precisamos da palavra de Deus. Para sermos melhores, para alcançarmos a salvação e ter uma vida legal na terra. Eu não prego teoria da prosperidade, nada disso, mas eu prego que o Deus é meu Pai. E como Pai, Ele não me dá pedra para comer quando eu estou com fome. Nem serpente. Como Pai, Ele quer o melhor, Ele quer que eu usufrua do melhor da terra. E às vezes nós achamos que ouvir uma pregação e ler a Bíblia é uma coisa chata. Não é. Muito pelo contrário, é algo imprescindível para quem quer se dar bem na vida. Para quem quer se dar bem na vida. Porque quando eu ouço a pregação e quando eu leio Bíblia, quando eu estou estudando a palavra de Deus, eu crio em mim algo poderoso. É uma ferramenta do reino de Deus para viver bem nessa terra. É uma ferramenta. Aí a gente vai nesse mesmo livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 1. Deus faz uma pergunta ali.
Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Olha o que Deus faz essa pergunta. Quem deu crédito à pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Então eu posso dizer que o braço forte do Senhor se manifesta quando alguém dá crédito à palavra de Deus. Quando alguém acredita nisso. Isso não é chato. Diga à pessoa que está perto de você, isso não é chato, cara. Isso é ser esperto espiritualmente. É você ter isso em mente. Porque quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente ouve, né, a Bíblia, porque hoje você pode ouvir, né? Você bota aquela Bíblia falada, você bota no ouvido, ou bota em casa. Quando a gente faz isso tudo, nós devemos entender que é para que a gente tenha ferramentas para a vida. Porque parece um castigo para muitas pessoas. Para nós não, nós estamos aqui no domingo de carnaval. Mas para muitas pessoas, isso parece um castigo. Isso parece um piso. Na segunda-feira, na sexta-feira, nós tivemos um treinamento aqui para fazer esse trabalho na praia. É muito legal. Tem uma turma que se pinta, aí distribuímos água, falamos com algumas pessoas. Eu não falo com ninguém, eu fico só ali, só olhando. Mas é bom. Eu vejo, aí pessoas pedem oração, pessoas param. Aí teve um apóstolo que falou, no final, ele estava falando sobre que é um sacrifício, que a gente tem que sacrificar por Jesus, que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu senti que, sabe aquela coisa que parecia que veio um peso aqui na igreja, assim? Eu falei, eu quero falar alguma coisa. Aí eu vou falar, vai e falei. Olha só, é um sacrifício, mas é um sacrifício gostoso. Essa palavra sacrifício, ela tem uma conotação muito forte. Parece que é um sacrifício. Não, é um sacrifício leve, alegre, porque você quer fazer isso. Você vai sacrificar umas horas suas para estar lá. Aí levaram o instrumento, nós ligamos o som, adorando a Deus, falando para alguém, estar juntos ali. Então, quando eu entendo que eu lendo a Bíblia, eu estudando a palavra de Deus, eu ouvindo a palavra de Deus, a pregação, isso para mim é ferramenta para eu ter uma vida boa na terra. A salvação, então, nem se fala, né? Não estou falando só de coisas terrenas, mas nós estamos aqui. E para mim não é uma coisa chata. Diga para a pessoa que está perto de você, para mim não é chato, cara. Diga, para mim é chato quando o pastor diz para eu falar coisa para você. Isso é chato. Mas larga para lá. Abençoa a vida do pastor, seja legal. Então o braço forte do Senhor, ele se manifesta. Ele está disponível a se manifestar, mas para quem não acha que é chato. Para quem não acha que é sonolento estar na igreja, que é algo enjoado. Eu estou aqui porque minha mulher quer. Eu estou aqui porque minha esposa quer. Eu estou aqui para não criar um problema. Eu estou aqui porque eu trabalho na igreja, então eu tenho que estar aqui. Não, não é essa a ideia. A ideia não é a gente estar no lugar por culpa, por uma obrigação. Não. A ideia é, Deus tem uma proposta para mim. Diga à pessoa que está perto de você, Deus tem uma proposta para você. Deus tem uma proposta para você. Deus tem uma proposta para a humanidade. Então, se você entende que necessita dessa ferramenta, se você entende isso, apaixonados por Deus, eu quero te falar o que Isaías 55, versículo 6 diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque a Ele, invoque Ele enquanto Ele está próximo. Deus está próximo, através do Espírito Santo, Ele está em nós. Ele está aqui, diga amém, por favor. Ele está aqui. Quando Ele disse para os discípulos, olha, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele chamou o Espírito Santo de poder. Há poder para todas as coisas. Posso todas as coisas daquele que me fortalece, até passar necessidade. Porque o apóstolo Paulo falou isso quando ele disse, sei viver com muito, sei viver com pouco. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas você não vê, como eu já falei aqui, os discípulos indo
todo domingo naquela casa onde eles foram batizados com o Espírito Santo, para dar uma recarga. Eles não foram lá, eles não iam lá. Ih, estou mal, vou lá. Vai, aí recebe um choque. Aí vai, daqui a pouco piora, volta lá. Não, porque quando o Espírito Santo veio, ele já veio. Ele já está em você. Ele já está na terra. Ele está disponível. Então busque a Ele. Enquanto se pode achar, buscar, invoque a Ele enquanto Ele está próximo. No versículo seguinte diz, abandone o seu caminho. Ó, Raiza, vê se ele vai parar, ou então leva ele lá para a salinha. Para não atrapalhar o culto. A palavra de Deus. Acho que tem que ter uma reverência na palavra. Isso. Tem um lugar para ele lá. Tem tier lá. Tem ferramenta para as crianças. Isso aí. Então, quando eu entendo isso, eu vou buscar o Senhor enquanto eu posso achar, invocar Ele enquanto eu posso encontrar com Ele, porque Ele está próximo. Aí eu vou abandonar o meu caminho. E vou começar a caminhar num caminho que é proposto por Deus. Eu acho que nós, o homem, nós devíamos parar de ficar bolando planos infalíveis. A gente devia parar de ficar bolando planos que a gente acha que são infalíveis. E começar a usar a melhor e a maior ferramenta que nós temos, que é a fé. E que a fé ela vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. A ferramenta é estar com Deus, a ferramenta é caminhar o caminho de Deus, a ferramenta é buscar pensar como Deus pensa. Porque a nossa mente é muito tacanha, muito limitada. E quando eu leio na Bíblia que Deus chama todos que têm necessidades, Ele chama todos para que tenham, aqueles que têm necessidade para satisfazê-las. E que muitos não vão, tem pessoas que não vão, eu fico perplexo pela falta de sabedoria. Deus chama, nesse versículo primeiro, vinde as águas cristalinas. Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando eu vejo que Deus chama a todos, e tem pessoas que não vão, eu fico perplexo com isso. Quando eu vejo pessoas que já se converteram ou frequentam uma igreja, e elas não vão, elas buscam outras coisas para satisfazer aquela necessidade, eu fico perplexo, porque nós temos uma ferramenta poderosa em nós, diga amém. Nós temos uma ferramenta poderosa que está em nós. É o poder que Jesus disse que enviaria e que enviou. E quando ele chegou na terra, ele não chegou mansinho, não, ele chegou fazendo barulho. Veio como fogo. Um barulheiro danado, até Maria foi batizada. Eu vejo que essas pessoas que não vão, são pessoas que não dão crédito à palavra. São pessoas que não dão crédito à pregação, são pessoas que acham que não é bem assim, acham que é uma história, acham que acontece só com o vizinho, ou acontece com alguém da família, mas que é mentira, que não é verdade isso, não é muito verdadeiro. Então, essas pessoas que não buscam isso, que não se utilizam dessa ferramenta e que não dão crédito à pregação, à palavra de Deus, são pessoas que realmente elas não dão crédito, elas não buscam a Deus e simplesmente começam a buscar a satisfação daquela necessidade em outros lugares. Elas acham que comprando fica melhor o ânimo, elas acham que bebendo elas vão ficar alegres. Fica alegre quem bebe, por um período, depois para. Satisfaz quando a gente está meio chateado, comprar coisas. Amém ou não amém? Ou só eu que acontece comigo? Estou apurrinhado, macaense, estou apurrinhado, vou lá cortar o cabelo, aí corto o cabelo. Pinto o cabelo de azul, de vermelho. Só que isso passa. Isso passa. E a proposta do Senhor, ela é eterna, contínua, sem tempo, sem período. Tem essa turma assim, agora tem aqueles que se dão por satisfeitos, aqueles que acham que não necessitam de nada, os acomodados.
E os lesados espiritualmente, estão lesados espiritualmente. Ouve, mas não aprende nada. Saquetel furado. Ouve, mas não retém nada. E quando tem alguma dificuldade, procura outras coisas. Sabe? Poxa, mas está em nós a solução. Está na palavra de Deus a solução. E Deus fala para todos. Mas somente uma classe de pessoas, a palavra de Deus não volta vazia, como diz no versículo 11. Infelizmente. Ele fala para todos, mas somente para algumas pessoas essa palavra não volta vazia e essa palavra produz suprimento em todas as áreas da vida. Porque elas não dão crédito a isso. Elas não acreditam. E os que não dão crédito, os que não se interessam pela ferramenta do reino de Deus, eles passam a investir os recursos, eles passam a investir os recursos tanto financeiro quanto trabalho, intelecto, deles, mas não consegue alcançar a satisfação. É o que disse o Senhor no versículo 12, no versículo 2. Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouve-me com toda atenção e comei o que é bom. Versículo 3, escutai-me, vinde a mim, ouvi-me e haveis de viver. É interessante, porque esses não dão, eles passam a investir, como eu disse, em outras coisas. Tem gente que trabalha de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, achando que isso vai mudar. Pode até satisfazer financeiramente, mas destrói a família, destrói a saúde, porque a satisfação plena, a verdadeira vida, ela está em Deus. Diga amém, por favor. Então Deus fala a todos, mas a intenção é alcançar a todos. Deus não tem aqueles que ele preferido deles. Deus não faz acepção de pessoas. Ele fala a todos porque ele quer todos. Ele quer você também. Sabe, eu estava pensando sobre isso, é igual o pescador quando ele vai pescar e joga a rede. Quando ele joga a rede, ele não tem como escolher o peixe. Ele não tem, ele vai pegar o peixe que cai na rede. Ele vai puxar ali, vai alcançar, né, todos os peixes que estão ali. A rede é lançada sem que o pescador possa escolher que peixe vai entrar na rede. Assim é o Senhor, ele joga a rede. A palavra do Senhor é uma rede, ele joga. É uma semente, e ele vai plantando, ele vai semeando. Ele vai lançando isso. E Deus fala isso, Deus diz na Bíblia que Deus fala aos sedentos, Deus fala aos famintos. Aqueles que estão direcionando a busca para satisfazer as suas necessidades erradamente. Então, se você passar a ouvir o seu coração, a Bíblia diz que ele é enganoso, nosso coração é enganoso. Se eu começar a ouvir o meu coração, o meu instinto selvagem, tem gente que tem o instinto selvagem, né? Não, meu instinto diz isso, meu irmão. O versículo 3 diz que eu tenho que ouvir a Deus para viver. O versículo 3 diz que eu tenho que ouvir ao Senhor. Ouve, escuta-me. Escutai-me, vinde a mim, e ouve-me, e a vez de viver. É o que eu tenho, eu não tenho que ficar ouvindo pessoas, então, ímpio nem se fala. Mas eu tenho que ouvir a Deus, deixar o meu coração de lado. O nosso coração, ele é terrível. Ele é muito bom, porque ele nos deixa vivos, amém, pessoal? Tum, tum. Fisicamente, ele é indispensável à nossa sobrevivência. Se o coração parar, parou. Né? Mas, quando fala de coração, na Bíblia, fala de sentimento. E ao mesmo tempo que a gente ama pelo coração, a gente odeia pelo coração.
Mesma coisa quando a gente se converte pelo coração, a gente se desvia pelo coração. Por isso ele é enganoso. Mas se eu ouvir a voz de Deus, se eu ouvir e buscar Ele, eu não vou ser enganado. Jesus nunca nos enganou. Jesus disse, olha, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Está a fim de vir? Vamos nessa. No mundo vocês vão ter muitas batalhas, vocês vão ter aflições pra caramba. Mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não engana ninguém, Deus não engana ninguém. Deus, antes de falar para o pessoal ocupar a terra prometida, falou para eles, dá uma olhadinha lá na terra. Aí mandou 12 homens lá. Foi a pior coisa que podia existir. Porque 10 voltaram achando que Deus tinha falhado com eles. 10 acharam que Deus não foi legal com eles. Tiraram do Egito e vão entregar para os gigantes. Os caras vão matar a gente. Mas dois entenderam o propósito de Deus. 2 entenderam. E por causa dos 10, o povo ouviu os 10. Todos que saíram do Egito morreram no deserto. Porque não ouviram a voz de Deus. Não deram ouvido, não consideraram. Somente Josué e Calebe, os 2, que acreditaram em Deus desde o início, e ouviram e consideraram, foram que conseguiram alcançar a vida eterna. E Calebe ainda chegou lá, depois de 40 anos, devia ter mais de 80, falou, olha, eu estou com o mesmo vigor do que eu saí lá do Egito. E eu aprendi, quando eu li aquilo, eu falei, caramba, rapaz, a palavra de Deus me dá saúde. Diga a pessoa que está perto de você, a palavra de Deus te dá vigor, irmão. Você está meio caidinho aí, ó, acho bom você pegar a palavra. Né? E Calebe, então, pum, agora eu quero o que é meu. Aquilo que Moisés falou que eu ia receber, está na hora. Vou receber. Amém? Então, larga o teu coração, larga sentimento nessa hora. Tenha a Bíblia, ela é espiritual, mas ela atua na nossa mente. Ó, pensa. Não entra nessa de espiritualizar as coisas todas. Quando a palavra de Deus vai, quando a Bíblia diz, que nós lemos aqui, que ela não volta vazia, mas antes ela faz o que tem que fazer, ela faz aqui. Ó, na minha mente. Eu me converto na minha mente. Eu vou evangelizar, porque eu entendo que eu tenho que ir. Eu vou ouvir a palavra, porque eu entendo que eu preciso ouvir. Eu vou à igreja, porque eu entendo que eu tenho que ir. Tem gente que diz assim, não estou sentindo de ir à igreja. Não é para sentir, é para entender. É para você entender que isso é bom para você. Que isso é bom para nós. O Salmo 34:10 diz, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Está cheio de leão aí, cara. Está cheio de leão. Pare de se achar um leão. Se torne ovelha. Seja ovelha para ouvir e leão para decidir. Você tem que ser ovelha diante de Deus. E tem que ser um leão no mundo. Rugir mesmo. Dizer, eu tenho direito. Isso aqui não é. Porque tem gente que vai como ovelha para o mundo, é engolido pelos leões que estão lá fora. Você tem que ser um leão lá fora. E diante de Deus, ovelha. Você vai conversar com o empresário. Se você for como ovelha, tu vai dançar. Tu tem que ir como leão. Opa. Eu faço isso na minha profissão. Eu sou ovelha de Deus, mas quando eu estou diante do juiz lá na audiência, eu sou um leão, irmão. Pô, só falta sair fumaça pelas ventas. Quase me torna um dragão. Porque assim o Senhor nos quer. Amém? Deus nos fez para vencer.
Então, quando eu leio o Salmos 34:10, diz que os filhos do leão necessitam e sofrem fome. Então, tem muito filho de leão aí na rua passando fome. Mas aqueles que buscam o Senhor, de lá, tem falta. Então, para de se achar um leão soberano, um rei da cocada preta. Tem uns caras que acham que é o rei da cocada preta. Não aceitam as coisas. Nós temos que parar de gastar tempo, nós temos que parar de gastar dinheiro, energia, gastar esperança à toa. Se nós temos esse recurso poderoso em nós. O apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 5, do verso 15 ao 17, em outras palavras, depois você lê, em outras palavras ele diz que nós devemos prestar atenção como estamos vivendo. Preste atenção como é que vocês estão vivendo, para que a gente não venha proceder como insensatos, mas que devemos andar com sabedoria. Olha, uma instrução do apóstolo Paulo. Como é que vocês estão aí? As oportunidades, ainda fala que tem muitas oportunidades, e que nós devemos aproveitar as oportunidades com sabedoria. E que essa sabedoria, ela vem com a compreensão da vontade de Deus. Ela vem com a compreensão da vontade de Deus. Deixa eu pegar aqui. Efésios 5. Versículo 15. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade. Ele está falando aqui, aproveitando bem cada oportunidade. Existem oportunidades para nós nessa terra. E nós devemos aproveitá-las com sabedoria. Porquanto não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Nós precisamos buscar esse entendimento, irmãos. Sabe por que o dinheiro, a maioria do dinheiro está na mão de ímpio? Porque o cristão jogou isso fora. Não entendeu que a Bíblia ela é uma ferramenta para a gente viver na terra. Que a palavra de Deus é uma ferramenta. Que a fé é uma ferramenta. É pela fé que eu vou ser salvo. Diga amém. Mas é pela fé que eu vou usufruir do melhor da terra. É acreditando no que Deus tem para mim, acreditando que o Espírito Santo está em mim, ele vai me alertar a fazer aquilo que eu tenho que fazer. Porque o Espírito Santo está em mim, está em você. Diga amém. Quem deu crédito à pregação da palavra? Irmãos, a dica é buscar a Deus e buscar em Deus. Você busca a Deus para a salvação e você busca em Deus a solução para a vida aqui na terra. Você busca a Deus para salvar e busca em Deus para a solução dos seus problemas na terra. Creia nisso. A primeira coisa que você deve fazer quando você tiver uma dificuldade é orar. Porque Deus leva a sério a tua oração. Talvez, como a pastora Sheila sempre diz, nós não levamos a sério, mas Deus leva. E eu tenho tantas experiências com isso. De Deus responder rápido. Mas eu tenho umas que Deus ainda não respondeu, mas eu estou esperando. Porque eu busco a Deus para eu ser salvo e busco em Deus para a minha satisfação das necessidades terrenas. Eu tenho que comer, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que viver. Como pai de família, eu tenho que prover a minha casa. Como pai de filhos, eu tenho que ter sabedoria para educá-los no caminho que eles devem andar. Porque o primeiro lugar que Deus vai cobrar de mim e de você é na nossa casa. A igreja começa na sua casa. É lá. É lá que você é treinado. Através dos filhos que nós somos treinados. Raquel está lendo lá, vai ter culto da família, ela vai falar. Os filhos são colocados para nós, para nos moldar. Eu já começo a pedir misericórdia, já desde cedo. O impaciente bota um filho legal do teu lado para perturbar. Para tu ter paciência. Então o início da nossa vida cristã,
está dentro da igreja, está em casa. Como lidamos com os pais, como lidamos com os filhos, marido com esposa, os parentes, os agregados. Né? Como lidamos com as pessoas que trabalhamos. Onde está Jesus aí? Então, a dica é buscar a Deus e buscar em Deus. Porque você, eu, nós temos todo o direito de buscar o rumo da nossa vida. Ninguém é obrigado a nada, irmãos. Ninguém é obrigado. Você escolhe como você quer viver. E eu espero, sinceramente, que você esteja nesse ambiente, você esteja buscando a Deus porque você quer. Eu espero isso, que você tenha essa noção, esse entendimento. Existe uma proposta bem clara de Deus. Vinde a mim. Essa é a proposta de Deus. O Senhor enviou Jesus para isso, para chamar as pessoas, para buscar as pessoas. E se você, se nós entendemos que só Deus tem as palavras de vida eterna, então, meu irmão, renove a sua mente. Se você entende isso, renove a sua mente e vá às águas cristalinas, como ele propôs aqui, no versículo 1 de Isaías 55, e viva usufruindo do melhor dessa terra, Isaías 1,19. Se você entende isso, que só Deus tem as palavras de vida eterna, se exponha a Deus. Jogue o orgulho para o lado, jogue aquilo que você já viveu. Experiências, irmão, só as boas servem para hoje. Experiências ruins atrapalham o nosso presente. Jogue fora no lixo o orgulho e aceite a proposta de Deus. Você pode ter 200 anos de cristão, 200 anos congregando numa denominação, mas você não dá crédito à pregação. Você não acredita que isso é uma ferramenta. Você não acredita. E por isso passa necessidades. Por isso vive nesse perrengue. Provérbios 12:15 diz: o tolo pensa que sempre está certo. Provérbios 12:15, o tolo pensa que sempre está certo. Mas os sábios ouvem os conselhos com atenção. Tem sábio aqui essa noite? Pense, pelo menos um pouco em mudar a sua maneira de viver. Troque os seus pensamentos. Troque os seus pensamentos pelos pensamentos de Deus. O que Deus faria? Como é que é isso? Nessa situação que eu estou vivendo, o que Deus faria? Porque além desses pensamentos de Deus serem os pensamentos corretos, os pensamentos de Deus, eles são ilimitados. A nossa mente, ela não alcança. A nossa mente, ela vai até um determinado lugar. Ela não alcança coisas que podem ser utilizadas lá na frente. Por isso que os pensamentos de Deus também não são os nossos pensamentos, porque Ele está pensando daqui a 10 anos. Sabe o que é bom para mim e para você? Nós precisamos mudar isso. Eu peguei o versículo 8, esse versículo 8 de Isaías 55, na Bíblia Viva. Aqui diz assim, na Bíblia King James: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé o Senhor. Na Bíblia Viva, diz assim: vocês nunca fariam um plano como esse, porque os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Minha maneira de agir é muito diferente da sua. O que Deus está falando? Em outras palavras, porque Deus é pai, é educado, você não sabe de nada. Vocês pensam que sabem, mas vocês não sabem nada. E nós somos arrogantes, né? Nós achamos que podemos, conosco ninguém podosco, já ouviu esse negócio, né? Nós achamos que
somos os tais, temos pensamentos e buscamos a solução num livro de autoajuda, numa pregação de alguém. Eu acho legal, eu ouço muitas pregações, mas se ela não tiver firmado na Bíblia, eu jogo fora. Heresia, está fora. A proposta final de Deus é uma nova vida. Diga, uma nova vida. Essa é a proposta final de Deus. A proposta dele, desde o início, para Israel, ele chegou para Abraão: Abraão, eu quero te dar uma nova vida, cara, mas tu tem que sair da tua casa, tem que sair da tua parentela e confiar em mim, vem. O que Abraão fez? Foi, mas levou o sobrinho, Ló. Mas Deus não falou para ele largar a parentela? Por que ele levou Ló? É o lado humano Ele levou um sobrinho, que também tinha dinheiro, ele tinha dinheiro. E a Bíblia diz que teve um período que Deus ficou sem falar com Abraão, só voltou a falar com Abraão depois que Ló saiu de perto dele. É interessante. E aí Abraão teve uma nova vida. Enquanto a gente estiver agarrado com Ló, irmãos, eu quero fazer um paralelo do Ló com os nossos pensamentos. Tem que jogar fora. Mandar Ló para Sodoma e Gomorra. Vai embora. Estou fora de você. Eu quero a proposta de Deus. Não sei se você vai concordar comigo, mas o homem, o ser humano, ele está perdido. Está enganado, está iludido, está cativo nos seus pensamentos, está cativo nos seus caminhos. Vem investindo, gastando dinheiro em coisas que não dão certo. Vê jornais, vê televisão, aí se você está vendo a televisão, eu larguei de ver a Globo já tem um tempo, porque eu não aguentei mais. Aí eu falei isso para uma pessoa na rua, conhecida, uma pessoa que eu gosto. Ele falou: não, mas eu vejo, mas aquilo não me afeta. Eu falei: não, a questão não é afetar, a questão é que quando você vê, você está patrocinando que aquilo ali continue. A questão não é que você vai ver a novela, mulher beijar mulher, homem beijar homem, isso vai mudar os teus princípios. Não é isso. A questão é que se eu continuo vendo, eu estou patrocinando para que aquilo fique no ar. Eu quero ver uma coisa que não fique no ar, ficar no ar, irmãos. Vocês lembram daquela novela que teve Salve Jorge? Não sei se é verdade ou mentira, mas houve uma campanha, até nós botamos aqui Salve Cristo. Eles tiveram que cortar a novela, acabar o mais rápido possível, porque o Ibope, ó. Hoje eu estava lendo o jornal, um bloco de transexuais, e aí uma das trans falou assim: eu acho muito bonito quando uma criança vem pedir autógrafo. O homem está perdido. O homem está piorando, irmãos. Eu não sou um cara fatalista, mas o homem está piorando. Um cachorro vale mais que um ser humano, irmãos. Nada contra os cachorros. Um cachorro vale mais que o ser humano, cara. Onde é que nós vamos parar? Porque são pensamentos humanistas. E ainda são pensamentos humanistas e gostam mais de animal. Você mata uma pessoa e se você sair do flagrante, dificilmente você vai preso. Mas se você matar um cachorro e te pegarem, você vai preso e não tem fiança. Se você matar um tatu para comer. Está tudo errado, diga, está tudo errado. Então, tacando a língua no Crivella, porque o ano passado ele não entregou a chave para o Raimundo. Esse ano ele teve que ir lá, ele só não entregou a chave, mas ele teve que ir lá.
Aquilo ali foi uma pressão política, porque por ele não ia, independentemente de qual denominação ele seja. Mas ele tem princípio. Ele tem princípio. O prefeito de Macaé não teve festa de prefeitura, graças a Deus, a chave continuou com Jesus. Então, os pensamentos, o homem está precisando mudar isso. E tem alguns que estão tão mal, que já não ouvem com clareza mais Deus. Não ouvem. E no final do verso 2, o Senhor diz: ouve-me com toda atenção e comei o que é bom, a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Amados, o importante é ouvir e dar crédito. Quando a Bíblia fala para ouvir, não é para ouvir, é para considerar, é para se ligar, é para ligar o sinal de alerta e fazer aquilo que está ouvindo. Não é simplesmente ouvir, é ouvir, dar crédito à pregação e considerar, para que isso aqui, para que a palavra de Deus, ela mude a nossa vida aqui na terra. Então nós vamos ter que, esse ano de 2018 será um ano mais intenso que do ano passado. Vai haver mais perseguição aos protestantes. Não aquela proteção de prender, de matar, né? Porque isso nós não aguentaríamos, não é a nossa cultura. Mas uma pregação de afronta, né? Nós não estamos imunes a entrar pessoas aqui, um homem começar a beijar um outro homem aqui dentro, porque a lei diz que se a gente fizer alguma coisa, é homofobia, você vai preso. Mas eu tenho o meu recurso para isso. Eu vou para a Bíblia e digo que homem com homem vai para o inferno. Vou ler. Os efeminados não herdarão o reino de Deus. E que Deus criou homem e mulher. Então, esse ano de 2018 será um ano mais intenso, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. O Senhor vai trazer maior revelação esse ano, diga amém. O Senhor vai fazer algo mais forte esse ano, diga amém. Até porque é proporcional ao ataque do inferno. Estou falando aqui para quem crê em Jesus, amém? Então, tudo que Deus faz, ele é proporcional, e Deus não perde para ninguém. Nem para mim, nem para você. Meu dízimo é R$1.000, e aí daí? Deus vai te dar 10 mil. Sabe por quê? Porque ele não vai ficar te devendo nada. Ele não deve nada para mim, nem para você. Não enche o peito, eu faço isso, você não faz nada. Eu quero ver você ir para a cruz morrer. Vai lá. Morrer naquela cruz para um bando de gente que não queria nada com ele. A maioria. Se a gente não morre nem por parente, rapaz, a gente não morre nem por nós mesmos. Sim ou não? Quando que Deus vai ficar devendo alguma coisa para nós? Quando eu começo a crescer o nariz, eu olho para a cruz. Espera aí, Maurício, segura a onda, cara, tu não é nada. Você está... Sossega. Então, que esse ano vocês tenham experiências profundas com Deus. Ele vai ter isso. Vamos ter muita revelação. Nós vamos ver coisas que nós não vimos ainda. Nem ouvidos ouviram, nem os olhos viram aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque agora em maio agora, completa 70 anos que Israel voltou a ser nação.
Jesus certa vez parou em frente a uma árvore e falou sobre a geração. Geração na Bíblia é 70 anos. E ele disse que a vinda dele, que dessa geração não passaria. Desde 1948 foi quando Israel voltou a ser nação, e o nosso país, através de Oswaldo Aranha, foi que deu o voto de Minerva para Israel voltar a ser nação. Eu fico arrepiado, porque é por isso que nego rouba o Brasil, e o Brasil não fica pobre. É igual Israel, já tentaram acabar com o povo de Israel não sei quantas vezes, não consegue, irmão. Não consegue. Hitler tentou, está no inferno uma hora dessa, dançou. Só espalhou o povo, e está todo mundo voltando para Israel. Os judeus já estão voltando para Israel, porque a palavra de Deus diz que eles vão voltar quando Jesus estiver perto. O presidente dos Estados Unidos, esse cara que todo mundo chama de maluco, mas ele é um maluco beleza. Ele simplesmente comprou uma briga com o mundo inteiro por causa de Israel. Vamos conversar? Vamos, mas Jerusalém não se coloca na mesa. Em outras palavras, não quero falar sobre isso. Jerusalém vai voltar a ser a capital e a embaixada dos Estados Unidos vai para lá. Por que isso? Porque Jesus vai chegar em Jerusalém. Mas tem uma mesquita que está lá no lugar. Dizem que vão construir, que não é bem, vai construir do lado. Ou então vai derrubar aquilo lá. Então, em maio desse ano, completa 70 anos. Não estou dizendo que Jesus vai voltar. Até porque tem uma teoria que o Tales comunga com ela, que nós vamos ainda passar pela tribulação. Mas isso aqui não é nada, cara. Tribulação eu estava ontem na praia. Tribulação é essa? Sentadinho no ar-condicionado. Mas alguma coisa vai acontecer. Tem uma galera indo para lá. Então, 2018 promete. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.